Estava meditando a respeito de uma palavra que essa semana também, um relato, na verdade, que eu ouvi, né, de uma pessoa que caiu na Amazônia com um avião. E ela ficou, parece que 30 e poucos dias, assim, no meio da floresta, né, sozinha. E ela orava. Dentro desse relato, ele contava que ele orava e ele pedia para Deus que não chovesse. O tempo inteiro ele pedia para Deus, Deus, não deixa chover mais, não deixa chover mais, não deixa chover mais. E não parava de chover. Incessantemente chovia, 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 chovia. E isso trazia para ele muito desespero. Né? Então era a única oração dele, Deus, não deixa chover mais, não permita que chova, né, que a gente, assim, eu não consigo ficar no meio dessa chuva. Era difícil para ele encontrar alimento, para ele assim, abrigo. Tudo era pior por causa da chuva para ele. Né? E ele, quanto mais ele orava para não chover, mais chovia. E aí ele fala que ele, assim, desesperançou da fé, né? Depois de um certo período, de 30 e poucos dias, caminhando, assim, né, pelo meio da floresta, ele encontrou um grupo de pessoas e foi resgatado. E aí ele disse, o que vocês estão fazendo aqui no meio da floresta, né, nesse tempo? Aí eles disseram para ele, é o seguinte, ó, como choveu bastante, assim, o nosso barco conseguiu chegar até aqui. Nós nunca teríamos chegado até aqui se não fosse por causa desta chuva. E aquilo me tocou muito dentro de mim, assim, quando eu ouvi esse relato desse rapaz, né? Assim, como que Deus trabalha, às vezes, de forma contrária do que a gente imagina e do que a gente pensa, né? E como muitas vezes a gente aguarda certas coisas por um caminho e Deus traz por outra as nossas respostas, né? E o tempo de provação que isso é para nós também, em relação à fé, em relação à esperança, né? Em relação também ao crer. Sempre é muito complicado isso diante das circunstâncias. Aí a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, na hora da provação, a gente sempre tem a tentação, né? E a tentação sempre é a incredulidade, sempre é a frieza, sempre é a indiferença para com Deus. E as provações, na verdade, depois que a gente passa delas, elas são para a gente aprofundar mais a nossa fé. Então, hoje é um tempo da gente compreender que nem toda a adversidade, né, ela é algo assim, ó, pejorativo para nós. Às vezes, no meio das adversidades, né, Deus está provendo assim aquilo que a gente mais necessita, que é o livramento,